Aueto, salve a banda. Vamos falar aqui do famigerado Exu Kaminaloa. Sou Tada Ziloapanzo, sou mestre de Kimbanda Nagô e mestre ou alufá de Kimbanda Mussurumim. Então eu tenho propriedade para falar sobre este espírito, falar sobre essa entidade, até porque como mestre de Kimbanda, eu já teria essa propriedade, mas eu sou ainda mestre de Kimbanda Mussurumim, que é a Kimbanda de Exu Kaminaloa, tá? O Exu Kaminaloa, ele é o regente ali da linha de Mossurubi. Quando a gente tem na Umbanda e no comecinho da Kimbanda, a gente vai ter uma formação de linhas. Aquela formação que a gente vê que o Aloysio Fontanelli não segue, tá? Porque ele só segue os reinos, mas que o pessoal anterior a ele, Lourenço Braga e outros, né, como Elia Molina, seguem. Então, vamos pegar por essa estrutura de pensamento, tá? Tem as 7 linhas de Kimbanda, né? Malay, Almas, Cemitérios ou Caveiras, Nagô, Mossurubi, Caboclos Quimbandeiros e linha mista. Então, na linha Mossurubi, Kaminaloa é o regente dessa linha. E dentro da Kimbanda Mossurumim, ou Mussurumim, tá? Mossurubi, Mussurumim, algumas pessoas chamam de Musifim. Esses são termos todos sinônimos, tá? Ele também é o regente, tanto que a gente chama ele de Exu Rei Kaminaloa. Dentro da Kimbanda Mussurumim, ele é o grande maioral. E, assim, eu vou fazer um parênteses aqui para explicar maioral para vocês de novo, né? A gente tem o maioral, que é a divindade suprema, dentro da Kimbanda, e temos abaixo dele a trindade maioral, compostas de Exu Lucifer, Exu Beelzebub e Astaroth. E aí nós temos então os maiorais da banda, da linha. No caso da vertente de Mossurumim, é o Exu Rei Kaminaloa, tá? O Exu Rei Kaminaloa, ele, assim como a Kimbanda Mussurumim, trabalha muito nas questões mentais. Então eles são exímios manipuladores dos poderes da mente e de suas distorções, tá? Então da loucura, da doença, tanto doença mental, emocional, quanto física, tá? Material mesmo. Então algum tumor da cabeça, ele tem um quê dessa linhagem, tá? O Exu Kaminaloa era a entidade mais evocada para provocar confusão mental e loucura em tempos da escravidão, tá? Porque ele mesmo é a energia da loucura. Então, muitos escravizados que eram conhecedores e iniciados nos poderes de Exu Kaminaloa, eles evocavam essa entidade para que causasse loucura nos seus feitores, nos seus senhores, né? Para que eles ficassem perturbados. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque a perturbação pode implicar em mais violência, pode implicar em uma falta total de emoção e de sentimental, de emoção e de sentimentos, tá? Então pode complicar. Mas na questão da vingança, muitas vezes nesse tipo de manifestação era importante. Só que ele também é evocado para trazer tranquilidade mental. É até comum imaginar que os feiticeiros evocavam isso para causar uma doença no ente querido daquela família, e posteriormente eles usavam do mesmo subterfúgio do Exu Kaminaloa para trazer cura para aquela pessoa e ganhar as graças daqueles poderosos da época, né? E ficarem ali vistos como pessoas que tinham poderes que poderiam auxiliar dentro das práticas ali da fazenda, do engenho e ganhar os benefícios também, né? Quando a gente fala sobre essa questão do Exu Kaminaloa ser a própria loucura, a gente vai associar ele a alguma coisa mais trickster, né? Alguma coisa mais próxima aí de um deus nórdico, tipo Loki, que é meio loucão, ou do próprio Coringa, do Batman, né? Que tem aquela ideia totalmente insana, tudo é insano na cabeça dele, né? E que ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, etc e tal. Isso é um engano, gente. Não se baseia sobre isso, tá? A loucura ali, quando a gente imagina, ela é puramente superficial nesse sentido, tá? O Exu Kaminaloa, ele é a própria encarnação da mente e dos distúrbios da mente. Então, ele é a loucura em si. Por isso que é um Exu que não pode ficar muito tempo próximo a um médium, uma pessoa que não tenha condições de cuidar dele da forma adequada, porque ele vai se alimentar dessa pessoa. E ele vai causar confusão mental nessa pessoa. Então a evocação desse Exu, ele tem que ser feito de uma forma muito bem estruturada. Você tem que ter as chaves de acesso para esse Exu. Você tem que ter as chaves de contato com esse Exu.
Porque não só você, como todos à sua volta vão sofrer as influências. Não tem como você mergulhar num poço de piche sem sair de lá sujo. É a mesma coisa que acontece. Não tem como você ficar se banhando na loucura sem ficar louco, tá? É impossível. É só você ver que se você vive numa família que tem vários tipos de dificuldades aí, mentais, emocionais, você também fica perturbado, tá? É uma questão normal, uma questão clássica aí, tá? Então, a gente tem que partir do princípio que, apesar de ele ser a loucura, ele também é o Exu. E todo Exu ele é dual. Então, assim como ele representa a loucura, ele também representa a saúde mental, tá? Dentro desse processo, muitas vezes a gente evoca isso. É muito parecido com a ideia de Omulu, dentro da Umbanda, do Candomblé, onde que o Omulu, sendo o dono da doença, você evoca ele para a cura. Olha que engraçado, porque ele como dono da doença, ele manda na doença, então ele afasta a doença da pessoa, tá? Só que o Exu Kaminaloá, ele é mais complicado, porque quando mexe com a mente, a gente fica em parafuso. A gente perde a nossa racionalidade. É um Exu de extremo poder e que ele atua normalmente a distância, tá? Então, toda vez que você for trabalhar com o Exu Kaminaloá, você não vai evocá-lo presencialmente nem incorporá-lo. Você vai trabalhar com um ponto riscado, com ponto de chamada, com chave de chamada, com oferenda, coisas do tipo, que só quem é um sacerdote de Quimbanda sabe, só quem é um iniciado em Kaminaloá sabe, quem é uma pessoa de Mussurumim conhece ou tem a outorga e a permissão de fazê-lo, tá? A questão mais importante para vocês é entender que esse espírito de loucura, ele pode ser usado em nosso benefício, tá? E muitas vezes ele pega o espírito da loucura que aparece por aí, assim como eu disse de Omulu, e afasta das pessoas, trazendo cura, trazendo benefícios. Mas se você, por exemplo, é filho de Kaminolá, me perguntaram se era possível ter Kaminolá na coroa. É possível. E se você tem Kaminolá na coroa e você não está fazendo as coisas certas, cara, você vai ter problemas. Então é o Exu que precisa sempre estar sendo alimentado, para que ele não se alimente de você, tá? Ele tem que ser alimentado. E também assim, se você tem Kaminaloá e você tá, entre aspas, nem aí para ele, desprezando ele, ele vai sim causar alguns desconfortos em você. É um Exu poderosíssimo, tá? Mas você pode cultuá-lo através da força de um sacerdote, às vezes da força de um tata de Quimbanda, de um mestre de Quimbanda. Tá? A gente fez mesmo aqui rituais várias vezes para Exu Kaminaloá, onde as pessoas pedem curas nos seus processos mentais, nas suas dificuldades emocionais, nos transtornos das suas mentes. E fomos muito bem sucedidos sempre, porque nós temos a chave de acesso por sermos mestres de Quimbanda Mussurumim e mestres de Quimbanda como um todo, né? Mestres de Quimbanda como um todo. Então, o Kaminaloá, ele nos vê com bons olhos. Ele entende que nós fazemos parte da sua grande egrégora, da sua grande estrutura, para trazer o seu axé para nós. Então, em tempos modernos, onde a saúde mental é muito desprezada, né? Que os pais de santo aí por aí falam assim que saúde mental ela é fraqueza de caráter e de espírito, eles são completamente errados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes é uma deficiência física, fisiológica, um déficit hormonal, um déficit de produção de certas substâncias do seu cérebro. E cara, você não tem culpa disso, tá? Mas tem que ter controle, tem que ter cuidado. E nesse processo, essa entidade pode te ajudar. Mas não vai acender vela para ela, não vai riscar o ponto dela, não vai chamar ela. Procure alguém capacitado para trabalhar com ela, senão vai afetar mais ainda o seu mental. Então, Kobalaro Exu, Sauravá, Exu Rei Kaminaloá, grande maioral de Quimbanda Mussurumim, salve vossas forças e Saravá, Nguza Quimbanda.